Obrigada, Raquel. A gente vai conversar sobre esse assunto com o deputado Zeca Dirceu, que é líder do PT na Câmara. Ele também é o relator desse projeto de lei que prevê a compensação das perdas com a arrecadação do ICMS nos estados e municípios. Bom dia, deputado, líder. Tem espaço, afinal de contas, no orçamento, na execução fiscal deste ano para essa despesa? Porque ela não estava prevista nessa grandeza e a gente está vendo o ministro Haddad tentando, de todas as formas, segurar as brechas para que o déficit não exploda tanto. Há uma previsão aí de 160 bilhões de déficit esse ano. Como é que se encontrou o espaço para essa transferência de recursos para estados, particularmente para municípios? Bom dia, Mônica. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. Existe sim, e nós estamos fazendo um esforço muito grande a pedido do ministro Haddad para ampliar esse espaço fiscal e também as possibilidades de arrecadação. Ontem mesmo, no Colégio de Líderes, avançamos muito, no texto que vai regulamentar as apostas eletrônicas online, que acontecem em todo o país hoje sem regulamentação alguma. Só essa medida pode trazer recursos adicionais de 10 a 15, fala-se até em 18 bilhões de reais. E a medida que o governo propôs, e que nós estamos aperfeiçoando aqui na Câmara dos Deputados, sobre a recomposição da perda do ICMS, ela é indispensável, porque no ano passado, o governo federal anterior fez festa com o chapéu alheio, fez uma medida eleitoral, tirou dinheiro da arrecadação de ICMS dos estados e dos municípios. Isso gerou, inclusive, um passivo legal, um acordo no judiciário entre o governo atual, os estados e os municípios, e os pagamentos aconteceriam em 2024, 2025 e 2026. Eu ouvi as entidades dos governadores, os consórcios, ouvi as entidades dos municípios, muitos prefeitos, prefeitas, e levei a sugestão ao ministro Haddad, que acatou ela, levei ao ministro Padilha, ao governo federal, que ouviram o presidente Lula. Nós vamos, então, no relatório que eu estou concluindo, antecipar o que seria pago em 2024 da perda de ICMS dos combustíveis já agora em 2023. Estamos inovando também com o mecanismo de recompor perdas do FPM, que não estava previsto no projeto original, mas tem concordância do governo. Oi, líder. Bom dia. Marina, aqui de Brasília falando. Eu queria saber qual o ritmo de votação que o senhor prevê. A pauta está trancada, mas, enfim, tem acordo para várias votações de hoje. Então, quando que essa proposta deve ser votada? E também qual é o risco para a população de ter um aumento no preço da gasolina, do combustível e também o impacto na inflação, né? Não vai haver qualquer tipo de impacto na inflação ou no aumento dos combustíveis. Até porque nós estamos no texto suprimindo uma parte do acordo que abria brechas para mudanças na forma da cobrança do ICMS. Isso foi um acordo entre todos os líderes, inclusive dos partidos de oposição. Nós já comunicamos o governo federal dessa supressão para não abrir nenhum tipo de margem para dúvidas. Não era essa a intenção, mas como estava abrindo margem para dúvidas, nós decidimos suprimir esse texto, como também manter os combustíveis como bem essencial, tanto na Lei Candir como no Código Tributário Nacional. No primeiro momento havia a ideia de retirar um desses textos em duas leis diferentes, mas também para evitar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de ansiedade, a gente decidiu ontem no Colégio de Líderes manter os dois textos. E esse recurso a mais do FPM, ele é necessário porque em julho, agosto, setembro, apesar de no ano não ter queda, mas nesses 3 meses a queda dos valores repassados do FPM foi muito grande, também em razão de medidas adotadas no ano passado, na véspera da eleição. Algumas que inflaram a arrecadação e outras que diminuíram a arrecadação, que tem impacto apenas nesse ano de 2023. Nós vamos colocar um gatilho também para tranquilizar prefeitos e prefeitas, para evitar pautas-bombas na Câmara dos Deputados, que se ao final de 2023 se comprovar, mesmo com esses repasses adicionais, que ainda assim o fundo de participação dos municípios caiu, o governo federal faria um novo repasse de FPM. Líder, olha, aproveitando
o senhor falou de pauta-bomba. De ontem para hoje, o governo está lutando para tentar fechar o déficit do ano que vem. Aí, de ontem para hoje, o Senado aprovou uma PEC que agrega ao governo federal, bota na conta do governo federal mais 50 mil servidores. É exatamente, quando se olha para gastos, o que se considera uma pauta-bomba. Agora vai para a Câmara. O senhor acha que a Câmara tinha que votar contra ou vai deixar a complicação para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Eu te confesso que pelo acúmulo, né, de decisões, reuniões e trabalho na Câmara dos Deputados, eu não acompanhei essa decisão no Senado. Mas uma coisa, para mim, está muito clara e a gente precisa cada vez mais se conscientizar, fazer um diálogo com o Congresso, com o governo. O país precisa corrigir a arrecadação. O país precisa estabelecer justiça tributária. Então, quando a gente começa a avançar aqui com medidas para criar receitas novas, como é essa dos jogos eletrônicos, como é algum tipo de taxação dos super ricos, dos bilionários, nós não estamos falando da população de um modo geral, uma parcela muito pequena da população, mas que detém 50% da renda. Quando a gente decide aumentar a arrecadação é para fazer frente a essas situações. Vão aparecendo situações que não são da vontade de ninguém, que são muitas vezes fruto até de algo inesperado, que geram despesas novas ao governo, como aconteceu com essa recomposição do ICMS, como vai acontecer com a recomposição do FPM, e essa medida que você acaba de me contar que o Senado aprovou. Então não tem jeito, tem que aumentar a arrecadação. Se o país não quer ter déficit, se nós vamos mesmo no ano que vem zerar o déficit como está, né, do novo regime fiscal sustentável, tem que aumentar a arrecadação. Para cortar a despesa, né, é um pouco ilusão no momento de tanto arroxo, de fome, miséria e desemprego no país. Eu só queria deixar registrado, então, agradecendo que, assim como nós, os deputados, o líder do governo na Câmara foi pego de surpresa com a aprovação no Senado ontem dessa incorporação de mais 50 mil servidores. Obrigado pela participação aqui. Um bom dia, líder. Até mais.